quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos continuar dando andamento em Atos para você, que é o texto que nós temos estudado durante esse tempo aqui como igreja. E hoje nós vamos continuar no capítulo 4, mas nós vamos ler dos versículos 23 até o versículo 31. Deixe a sua Bíblia aberta, preste atenção aqui numa pergunta que eu tenho para fazer para você essa noite. A pergunta é: por que devemos orar se Deus é soberano e Ele já determinou todas as coisas? Para que eu e você precisamos então vir aqui ao templo, ou então nas nossas casas, nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos conversar com Deus, se Ele é soberano, se Ele sabe o que vai acontecer daqui 30 segundos, no dia de amanhã, no mês que vem, ou no final do ano de 2021. Para que a gente precisa fazer isso? Quero fazer você pensar em duas situações e fazer você refletir que às vezes, nós como cristãos, acabamos jogando ou de um lado ou de outro. A primeira situação é: nós cremos que Deus é soberano e que Ele que guia as nossas vidas e que Ele que guia a história, e por isso nós estamos aqui essa noite celebrando ao Senhor por acreditar que Ele nos salvou e que é através de uma vida de relacionamento com Ele que eu e você podemos ter vida e que nós podemos também transmitir dessa vida de Jesus. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é a seguinte: eu e você, nós sabemos que Deus é soberano e que controla a história, e por saber isso, já que Ele vai resolver todas as coisas do jeito que Ele quer, eu não oro, eu não me relaciono com Ele, e eu também não vivo essa vida de santidade e de relacionamento. Por quê? Deus é soberano e tudo vai acontecer de acordo com a vontade dEle. Nas duas ideias aqui, nós temos uma verdade parcial sobre isso. Porque é verdade que Deus é soberano, que é Ele que está controlando a história. Nós notamos isso há 3 dias atrás, né? Nós rompemos o ano de 2020 e nós percebemos que Deus continua controlando a história. Mas uma coisa que eu e você, nós precisamos compreender de fato, é que a nossa vida aqui na Terra, nós temos uma responsabilidade humana daquilo que nós fazemos, daquilo que nós cometemos. E aí, muitas vezes, é quando a gente acaba entrando em conflito de olhar para a soberania de Deus e falar assim: tudo bem, Deus, já que é você que controla a história, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu quero te lembrar essa noite que essa forma de entender a soberania de Deus não está correta. Você precisa entender que sim, Ele controla todas as coisas, sim, tudo vai acontecer da forma que Ele quer, mas eu e você temos responsabilidades para viver neste mundo. E esse texto do capítulo 4 de Atos, ele vai nos mostrar isso. Mas antes disso, eu quero te mostrar que na palavra de Deus, nós vamos conseguir notar que tanto a soberania de Deus e quanto a responsabilidade humana vai estar incluída na palavra de Deus, e nós vamos conseguir notar isso. Então eu vou falar alguns textos para vocês, para a gente perceber essa ideia. Por exemplo, Salmo 103, versículo 19, diz assim: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nós vamos conseguir compreender que a soberania de Deus está controlando todas as coisas. Um outro texto que mostra para nós a soberania de Deus é Efésios, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ele é apóstolo pela vontade de Deus na vida dele. Nós vamos ver o chamamento de Paulo e ver que realmente Deus o chamou para ser apóstolo. Um outro texto que faz a gente entender também, porque talvez você fale assim: Alisson, você está falando de Salmos e agora você está falando de Novo Testamento, e o Velho Testamento, o que ele diz sobre isso, o Antigo Testamento? Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nós vamos ver Deus atuando na história
desde o Éden. Nós vamos ver que a soberania de Deus é transmitida na história desde que o homem e a mulher pecaram no Éden, e o Senhor vem escrevendo essa história, e nós cantamos sobre esse plano perfeito ao começar este culto. Mas eu também quero mostrar para você que a palavra de Deus nos mostra que tem a nossa responsabilidade com aquilo que nós vamos fazer a partir do momento que esse Deus soberano me escolhe e entende que eu devo fazer parte desta história juntamente com ele. Mateus 7, versículos de 7 a 8, vai dizer assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou seja, a responsabilidade do homem fazendo este papel de entender e de ter um relacionamento com Deus, mesmo esse Deus controlando toda a história. O livro de Tiago também, na verdade a carta de Tiago, vai nos mostrar também, no capítulo 4, versículo 2, nós já estudamos essa carta como igreja, você deve lembrar do contexto, né? Eu estou pegando trechos específicos para mostrar isso para você, lembrando que tem todo um contexto para isso. O texto diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra, não têm porque não pedem. Claro que eles estavam num contexto ali da igreja, onde eles estavam tendo vários problemas de relacionamento, mas ao ter esses problemas, ao viver em guerra, aquilo que eles pediam ao Senhor não tinham, porque não tinham um relacionamento em comunhão dentro da própria igreja. Então você vê a responsabilidade do homem acontecendo, mesmo Deus soberano controlando toda a história. Um último texto que nos mostra isso também, Tiago 5,16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós vamos ver que a palavra de Deus ela vai ter passagens bíblicas que vão garantir a soberania de Deus, e também tem passagens bíblicas que nos garante a nossa responsabilidade neste relacionamento com esse Deus. Eu e você, nós precisamos entender isso para parar com a confusão de dizer: eu não oro mais por esse assunto, eu não vou fazer tal coisa, porque Deus controla e sabe de todas as coisas. Preste atenção, querido. A sua responsabilidade, a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos discípulos, quando essa igreja está sendo fundada, a igreja primitiva, eles tinham responsabilidade e uma ideia de que tudo isso deveria ser colocado diante do Senhor. Nós vamos notar isso. Nós estamos estudando aí desde o capítulo 1 e nós estamos notando a ação de Deus, né, o Espírito Santo sendo derramado e empoderado, mas nós vamos ver também a ação do homem se colocando à disposição desse Deus para que a mensagem do Evangelho ela seja expandida. Nós vamos notar também em Romanos 10:1 que o apóstolo Paulo, ele ora pedindo pelos seus destinatários. Ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Nós vamos ver o apóstolo Paulo orando pela salvação dos gentios. Às vezes eu e você falamos assim: não vou orar pela salvação dessa pessoa não, porque Deus que sabe todas as coisas, Ele que controla todas as coisas e Ele sabe se ela vai ser salva. Querido, se coloque à disposição desse Deus soberano para que Ele use a sua vida, assim como nós estamos vendo Deus usando a vida dos apóstolos. E nós vamos lembrar que a gente está vindo aí de um contexto, né, do capítulo 3 de Atos, só para sintonizar vocês. Nós estamos vindo no contexto do capítulo 3 de Atos, onde Pedro e João vão ao templo, e ali eles encontram um coxo de nascença. Esse coxo de nascença pede um dinheiro para eles. Eles dizem: olha, eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Eles então oferecem Jesus a ele, aquele coxo é curado, e aquele coxo começa agora a transmitir às pessoas que foi o próprio Deus que curou eles. E Pedro e João, nós vamos ver também nos capítulos 3 e 4, que eles atribuem essa cura ao Senhor. Eles não atribuem a cura a eles, mas aquilo que Deus pode fazer, o Deus soberano, através da vida das pessoas que se colocam à disposição dele. E no domingo passado, o Alan nos mostrou
que muitas vezes nós vamos evidenciar dessa mensagem de Cristo, como o apóstolo Pedro fez, mas nós vamos viver uma vida de perseguição. Eu não sei quantos de vocês lembram disso. Ele também nos colocou que ensinar a Cristo traz salvação. Esse Deus soberano atuando nas nossas vidas e salvando o povo daqueles que Ele quer salvar. Ele também nos mostrou que nós somos capacitados e nós temos a ousadia no Espírito Santo. Todas as vezes, queridos, que você se sentir enfraquecido, que você olhar para a situação e você falar assim, eu não posso fazer algo, lembre-se que o poder não vem de você, mas vem do Espírito Santo. Aí você vai conseguir ter uma outra visão sobre aquilo que você deve fazer. E ele também disse que só Cristo traz a salvação. Por que ele pontuou isso, Alan? Porque as pessoas estavam achando que Pedro e João tinham alguma glória por ter realizado tal milagre. Mas o que Pedro e João estão querendo mostrar nesse texto, né, na verdade Lucas, que escreveu Atos, está querendo mostrar o poder de Deus se manifestando através da vida dos discípulos. E agora nós vamos entrar no nosso texto que eu falei para vocês. Vamos ler. Eu estarei lendo aqui na minha versão, e você pode acompanhar começando no versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é a oração. A oração que esta igreja fez juntamente com os apóstolos. E a gente pode ver que a oração possibilita comunhão com os nossos irmãos. Muitas vezes, quando nós nos reunirmos para orar, nós sentimos essa comunhão que nós temos com os nossos irmãos. Talvez você lembre aí dos cultos de quarta-feira, quando nós nos juntávamos em duplas, trios. Hoje isso não está sendo tão possível, mas se você veio aí em alguma quarta-feira durante o tempo de pandemia, você vê que a gente consegue aí, pelo menos, juntar de longe para a gente orar. E isso possibilita nós termos comunhão. Vocês vão notar que no texto, eles saem então daquela prisão que eles têm, que o Alan nos mostrou na semana passada, e agora eles recorrem à igreja, chegam aos irmãos para contar sobre tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos tinham lhes falado. Só que vamos voltar um pouquinho aí no versículo 21 e 22, que vai mostrar para nós o porquê Pedro e João, eles são soltos. Então nós temos três razões porque eles são soltos. Primeiro é a falta de culpa. Eles não tinham culpa e não encontraram nos apóstolos algo que eles tinham feito de errado que poderia manter eles presos. Então por isso eles são soltos. A segunda é porque eles estavam com medo do povo. O povo estava feliz, o povo estava contente com aquele milagre. E então eles olham para aquela situação e eles falam, não vamos contra aquilo que o povo está pensando e imaginando. E a terceira razão, que é uma razão muito interessante, é que aquele que recebeu o sinal e o milagre, ele tinha mais de 40 anos. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, o escritor Lucas, ele é mais detalhista em algumas informações que ele traz para nós. E ele traz essa informação de um coxo
Nós sabíamos que ele tinha uma idade avançada, mas agora no texto ele mostra, olha, ele tem 40 anos. E o que isso traz de informação para nós? A ideia é, as pessoas sabem que aquele coxo nasceu, né, é de nascença, ele nasceu daquela forma, o tempo inteiro ele está pedindo esmolas ali na porta do templo, e agora, com 40 anos de idade, ele é curado pelo próprio Deus. Então o povo está vendo dia após dia, ele vivenciando aquela mesma rotina, e agora a rotina dele mudou. Então o povo viu que realmente algo de diferente tinha acontecido. E é interessante a gente pensar em detalhes assim do texto, porque ele vai nos mostrar mais evidências de como o nosso Deus age. Às vezes nós vamos passando desapercebidos por algumas informações, mas é interessante você notar isso. Por quê? Por que o povo estava tão alegre então? Porque eles viram durante 40 anos aquela pessoa naquela condição e agora ele está diferente. Então o povo atribui realmente o milagre, primeiramente, a Pedro e João, mas depois, na mensagem de Pedro, eles conseguem compreender o que Deus fez. E aí os sacerdotes, eles estão notando isso e não tem como deixar esses dois presos. E por isso que eles soltam. E quando eles soltam, eles dois vão contar tudo o que aconteceu para aquela comunidade cristã. Vejam a importância da igreja estar reunida, vejam a importância de eu trazer o meu testemunho. Eu não sei quantos de vocês, no nosso culto da virada, na quinta-feira, foram edificados pelo testemunho da Nath, do Rodrigo e da Áurea e da Tati. Testemunhos assim nos incentivam a estar mais próximos de Deus, nos inspiram pelas vidas das pessoas e olhar elas todo dia, né? Todo dia não, mas todo domingo aqui na igreja, e você olha e fala assim, nossa, esse irmão é diferente, ou nossa, esse casal, eles estão juntos, mas nós não sabemos o que eles passaram. E o que Pedro e João mostram para nós agora é, olha, a gente passou por essa situação e a gente quer contar para a nossa igreja, porque a gente sabe que eles estão orando por nós. Então a oração nos possibilita comunhão com os nossos irmãos. A partir do momento que eu levo os meus pedidos para os meus irmãos, seja de agradecimento, sejam de pedidos de cura, de libertação, pelo meu casamento, por tantas coisas, emprego, eu estou conectado com esse meu irmão e levando a ele, ao Deus soberano, que pode todas as coisas, o pedido do meu irmão. Eu e você precisamos ter essa ideia durante o ano de 2021. Porque no ano de 2020, quando a pandemia começou, nós começamos um movimento de vamos orar, vamos para as janelas, vamos bater palmas, vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, por quem está com a Covid-19. E foi passando o ano, nós vamos nos desmotivando, mesmo vendo pessoas nos nossos meios sendo curadas pela Covid-19, e mesmo vendo pessoas no nosso meio sendo levadas pela Covid-19. Mas nós precisamos dar graças a Deus pelo cuidado dele sobre as nossas vidas. Então, lembre que mesmo que você tenha alguma dificuldade, mesmo que você não possa estar presencialmente aqui no templo, mas lembre de contar as maravilhas, seja pelo chat do YouTube, seja presencialmente aqui. Ou nos grupos de WhatsApp, você precisa mostrar o que Deus está fazendo na sua vida. Para quê? Para que nós, como comunidade de fé, possamos ser fortalecidos, assim como nós vamos ver essa comunidade sendo fortalecida. Nós chegamos então no verso 24 e a gente vê... Opa, passei demais aqui. E a gente vê no verso 24 que a oração e a comunhão com os nossos irmãos nos possibilita estudo firme das Escrituras. Nós vamos notar isso na vida dos apóstolos e também daquela igreja, que eles dizem assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Notem que o texto vai dizer que não foi Pedro e João, não foi Pedro e João em um grupo, mas foram todos de uma forma unânime. Eles se levantaram e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste céu, a terra, o mar e tudo o que neles há.
O que eles querem dizer com isso aqui? Eles querem fundamentar aquilo que de fato eles acreditam nos estudos das Escrituras. Então, o mesmo Deus que estava lá na criação do mundo, eles dizem que o mesmo Senhor que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que há neste mundo, é o mesmo Senhor que está atuando e operando na vida de Pedro e João, e por isso eles são soltos. Para quê? Para que o evangelho continue sendo expandido. Eles vão atribuir toda a glória a Deus, e eles vão atribuir isso de uma forma que eles mostram que esse Deus é soberano sobre todas as coisas. Eles não vão falar assim, ó, o Senhor criou o céu, a terra e o mar, mas aqui o Senhor não atua muito. Eles já iniciam falando, tu, soberano Senhor. Quantas vezes nas nossas orações, quantas vezes no tempo que nós estamos reunidos como igreja, nós de forma unânimes colocamos o Senhor como soberano sobre as nossas vidas? Nós precisamos entender um pouco disso. Sabe por quê? Hoje, no século 21, século que nós vivemos, as coisas elas são muito rápidas e a gente quer que elas aconteçam de forma muito rápida. Antes de vir ao culto, nós passamos no fast food, junto com a Bruna, só ela comprou lanche, tá? Quero deixar claro. Mas, o que acontece? Nós passamos lá porque, tô com fome e vou comer uma coisa rapidinho. Mas, durante a nossa vida, durante os nossos dias com o Senhor, nós acabamos querendo que a forma de relacionamento dele conosco seja também assim. Olha, Senhor, estou te pedindo agora 7h37. Será que dá para responder 7h38? E a gente fica pensando nisso e a gente fica agindo dessa forma. Quando essa igreja se reúne, eles entendem que a palavra de Deus é suficiente para a vida deles e através disso, eles pontuam, olha, o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor criou todas as coisas e eu sei que até este tempo e esse momento, o Senhor está atuando nas nossas vidas. Quando nós, pastores, ministros, líderes da igreja, nós entregamos para vocês, ou nós damos uma proposta de, olha, vamos ter um estudo mais sério, mais aprofundado sobre a palavra de Deus, vamos pensar neste texto, vamos olhar para o grego, vamos olhar para a origem da palavra, vamos pensar de forma teológica o que isso quer dizer. Muitas vezes, algumas pessoas dentro da nossa comunidade olham para essa situação e falam, mas a gente não precisa estudar assim, de uma forma tão aprofundada. Nós precisamos estudar sim. Sabe por quê? Às vezes a sua oração, ela é tão colocada de você mesmo, do seu eu, das coisas que você quer, das coisas que você sabe, e muitas vezes você não expressa quem é Deus nas suas orações. E nós vamos ver os apóstolos sempre fazendo isso. Se você pegar as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre vai expressar quem é Deus para ele. Às vezes nós começamos as nossas orações já pedindo, já falando da gente, mas tente iniciar as suas orações falando de quem é Deus na sua vida, exaltando o nome dele, mostrando quem é que comanda a sua vida de forma soberana. Às vezes nós vamos orar e aí a soberania de Deus e a responsabilidade humana batem aqui na nossa consciência, a gente não sabe de que forma vai fazer isso. Mas lembre, através do exemplo dos nossos queridos irmãos, que eles colocaram Deus como soberano nas suas orações. Eles tinham a sua convicção daquilo que eles acreditavam. Tem a convicção também de um estudo firme e aprofundado da palavra de Deus. Um outro exemplo que o texto nos traz, dos versos 25 ao 28, é que a oração nos consola e nos faz entender parte do sofrimento e a soberania de Deus em todos os seus propósitos. Porque eles vão dizer aí, no versículo 25, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. O verso 28 nos traz essa ideia, olha, tudo o que está acontecendo com a gente até hoje, tudo o que aconteceu com o nosso Mestre Jesus até hoje, já foi predeterminado pelo Senhor.
eles tinham ideia, eles sabiam que tudo aquilo que eles estavam vivendo, toda a perseguição que eles estavam sofrendo, como o Alan tratou para a gente no domingo passado, eles sabiam que era o soberano Senhor que estava conduzindo todo o momento da história. E a oração trazia consolo para eles. Eles entendiam, e essa parte aqui, tanto do versículo 25, quanto do versículo 26, eles estão trazendo uma informação de Salmo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: Porque se enfurecem as nações e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós vamos ver que eles já estavam tratando a própria palavra de Deus para que eles entendessem a soberania do Senhor dentro deste processo, para que eles entendessem que aquilo que eles estavam vivenciando já estava acontecendo e foi pré-determinado pelo Senhor. Eles já sabiam que o ungido do Senhor ia morrer, eles já sabiam que o ungido do Senhor ia se entregar por mim e por você, pelos nossos pecados. E eles mostram isso na vida daquela igreja, e eles se sentem consolados pela palavra de Deus. Lembro do pastor Wesley, em alguns momentos falando aqui, que perguntando para nós como igreja, quantas vezes ao ter a sua devocional, ao ter o seu tempo de oração, os seus olhos ficaram molhados em lágrimas, porque você conseguia reconhecer este Deus soberano atuando na história e a história chegando até eu e você. Quantas vezes, no tempo que você se dobra para fazer a sua devocional, os seus olhos enchem de lágrimas e sentem o consolo e a esperança do nosso Deus? Para esse povo, isso era muito verdade. O próprio Senhor tinha morrido e tinha ressuscitado ali, e agora eles estavam falando do Senhor. Parecia muito mais real para eles do que é para nós nos dias de hoje. Talvez por a gente não ter vivenciado Jesus subindo aos céus e nas nuvens, mas nós vamos vivenciar isso um dia, se for a vontade dele para as nossas vidas, se você não for embora antes. Mas eu e você, nós precisamos compreender que esse Senhor, ele está atuando na história e ele está salvando pessoas, e ele está olhando para pessoas específicas e trazendo mudança de vida, assim como ele trouxe para aquele coxo. Percebam só, nós estamos há 4 domingos falando de quem? Do coxo. Imagine aquele povo que estava vivenciando sobre isso. Nós estamos vendo a glória de Deus através da vida de um homem que era coxo de nascença, e agora a vida dele muda radicalmente, e a gente está dentro dessa história vendo o agir de Deus na vida da igreja. Nós precisamos notar que Deus ainda está atuando nos dias de hoje, e que a oração nos consola e nos faz entender que esse sofrimento que eu e você estamos vivendo hoje, algum dia terá algum propósito determinado pelo Senhor, para que pessoas escutem sobre ele, para que pessoas sejam salvas. E um último ponto que esse texto nos traz é que a oração sinaliza o plano de Deus em todas as circunstâncias. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A soberania de Deus não nega a responsabilidade de nós orarmos. Deus continua sendo soberano e você continua sendo pecador miserável ao tempo que você vai orar, ao tempo que você vai fazer os seus pedidos, seus agradecimentos, você continua sendo essa pessoa. Nada vai mudar. Sabe o que muda de verdade quando você se relaciona com esse Deus? É o seu coração. A forma com que você vai pedir, a forma com que você vai se relacionar com Deus, tem a ver com o propósito dele e a circunstância dele para a sua vida. Muitas vezes nós oramos, como eu coloquei, pedindo sobre nós, sobre as nossas vidas, os nossos anseios. Nada vai mudar a soberania de Deus e a história dele que ele já construiu desde o Éden. Nada vai mudar isso. Agora o que vai mudar é a forma que eu e você nos relacionamos com esse Deus. É a forma
com que eu e você falamos desse Deus e evidenciamos desse Deus. E então a nossa oração ela precisa sinalizar de fato Deus em todas as circunstâncias. Percebam que eles estão num tempo de perseguição. Eles estão ali vivendo aquele tempo, eles saem da conversa que eles têm com os sacerdotes e os anciãos, e eles recorrem para a igreja e falam, olha, nós precisamos continuar com ousadia, olha, nós precisamos continuar falando da palavra de Deus, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Provavelmente eles deram algumas instruções, mas ao ver a oração desse povo, é que eles pedem que pela mão do Senhor eles possam fazer curas, sinais, prodígios, tudo pelo nome do santo servo Jesus. Eles não evidenciam a vida deles, eles não evidenciam quem eles são, o que eles estão sofrendo, de que forma eles estão vivendo, mas eles querem fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido. E o verso 31 diz que eles estavam orando, tremeu aquele lugar que eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Lembram que no versículo unânimes, no versículo 24, eles falaram de forma unânime, levantaram a sua voz falando que o Senhor era soberano. Agora, de forma unânime também, eles se sentem cheios do Espírito Santo para proclamar, para anunciar o reino de Deus com ousadia. Nós vamos ver nessa passagem a importância de uma comunidade de fé, a importância da igreja estar juntos de forma unânime. Às vezes nós vamos ter divergências dos nossos pensamentos, nós vamos ter divergências teológicas talvez, mas uma coisa que eu e você, nós precisamos ter de fato nos nossos corações é entender que esse Deus soberano, Ele continua controlando a história, Ele continua fazendo a vontade dEle aqui na PIB Cubatão, Ele continua cuidando de Cubatão, Ele continua cuidando de São Paulo, do Brasil e do mundo. Nós precisamos entender isso como igreja. A gente não pode colocar as situações que nós vivemos, o que eu sinto daquele irmão, ou o que eu sinto sobre essa proposta teológica, mas nós precisamos entender que esse Deus soberano continua atuando na história, e é através dele que nós precisamos ter ousadia. Quero deixar então 3 conselhos para vocês, para a gente pensar durante essa semana e sobre esse texto. O primeiro é que nós precisamos confiar na vontade soberana de Deus. A nossa atitude não deve ser ausentada da oração. Mesmo confiando de que Deus é soberano e que Ele vai controlar todas as coisas, se coloque de joelho, vá orar. Às vezes você é acordado de madrugada e você vira para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Você não sabe o que está acontecendo. Aí no outro dia de manhã você fala, nossa, acordei de madrugada e não consegui dormir. Vai orar, querido. Vai colocar diante do Senhor as expectativas do seu coração e olhar para esse coração que é enganoso e falar, Deus, tudo isso que eu estou sentindo, eu quero que o Senhor faça conforme a tua vontade. Coloque Ele como soberano na sua vida. Mas preste atenção que aquele povo, eles pediram para pregar a palavra de Deus com verdade. Eles pediram para pegar a palavra de Deus com ousadia. E eles pediram para não se sentir intimidado com aquela situação. Coloque-se à disposição do Senhor para que você seja alguém que fale de Jesus para alguém. Alguém que fale de Jesus para alguém. Para que você se sinta usado pelo Senhor. Para que você não tenha medo de olhar para aquela situação e falar assim, mas Deus, eu não conheço a Bíblia inteira. Mas Deus, eu não sei o que contar. Você foi transformado? Jesus te salvou? O sangue de Jesus te purificou de todos os pecados? Você tem o que contar. Porque é sobre Ele, é sobre a mudança que Ele faz na sua vida. Um segundo conselho que eu quero deixar para você é que devemos dar glória sempre a Deus. O nosso coração é muito enganoso. Nós somos orgulhosos. Às vezes você olha para a situação e você fala assim, não, isso não é orgulho. Não, isso não é inveja. Mas preste atenção o que o seu coração está produzindo. Preste atenção na raiz de coisas que tem no seu coração. Às vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus.
Às vezes nós queremos salvar pessoas. Às vezes nós queremos ser o próprio Espírito Santo atuando na vida das pessoas e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque é Ele que vai agir. Então, devemos dar glória sempre a Deus. Nós vamos ver Pedro e João fazendo isso a todo momento. E um último conselho é orar para que sejamos cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver no verso 31, que eles oram pedindo ousadia. Na verdade, o verso 29 e 30, eles oram pedindo ousadia ao Senhor. Eles oram pedindo para que a palavra de Deus seja evidenciada através da vida deles. E nós vamos ver que ao final de tudo isso, eles são cheios do Espírito Santo. Porque eles de fato entendem quem atua na vida deles. Eles de fato compreendem que Deus é que está atuando. Que eu e você, essa noite, possamos também ser cheios do Espírito Santo. Possamos ter um relacionamento com Deus. E nós vamos cantar sobre isso. Eu quero te convidar a cantar essa canção como uma oração ao Senhor. Mas antes de cantarmos, eu quero deixar um trecho do livro Como Orar, de C.S. Lewis, que diz assim: a oração não é uma máquina, não é mágica, não é um conselho oferecido a Deus. Nosso ato quando oramos não deve, mais do que todos os nossos outros atos, ser separado do contínuo ato do próprio Deus, no qual somente todas as coisas finitas operam. Não dê conselhos ao Senhor, mas ouça o que Ele tem para falar para você e para a nossa igreja. Cantemos.